Estamos quase terminando a nossa série Seja. E eu estava em oração para ministrar algo, né, mas era um texto bem complexo. Eu fui até pedir ajuda dos universitários. Essa semana eu conversei com o Lucão. Fui pedir, né, a ajuda deles. Estava o Lucas e o Arão ali. A gente ficou discutindo o texto. E a gente chegou num consenso que era melhor eu não ministrar sobre isso ainda, né, que era algo literalmente complexo, assim, mas... E eu falei, amém, Senhor. Então, se não é o tempo, a estação ainda, eu preciso entender o que o Senhor tem. E em oração, né, e a gente, né, eu e a Cássia estávamos preparando o discipulado com as meninas que a gente faz, e veio algo e eu senti que eu precisava compartilhar isso também dentro da série Seja. Então, eu creio que o Senhor tem algo para falar aos nossos corações. Nós estamos indo, como eu tenho dito, não apenas naquilo que nós queríamos, mas naquilo que realmente o Senhor quer de nós. Esse é o único intuito, que nós possamos ser diferentes. Se necessário for mudar, quebrar, se fazer um vaso novo, mas o objetivo é que nós atinjamos a expectativa dos céus para com a nossa vida. Amém, mulheres? Então, que nós possamos ser moldáveis, que nós possamos ser sensíveis à voz do Senhor. E Apocalipse 2:26, começa com Apocalipse. Nossa, né? Não, fica tranquila. Fica tranquila que não é só para dar o pano de fundo. Vocês estão bem? Em silêncio. Tem nem teclado? Não vai ter, Kate? Teclado? Por causa da gravação? Ah, tá. Então, vamos lá. Apocalipse 2, versículo 26, diz assim: Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Está aí no telão? Vamos ler juntas? 3, 2, 1. Ah, ó, vocês nem repararam nada diferente? Ah, estou metida, né? Olha lá, foi a Paula que fez. Obrigada, Paulinha. É só os versículos mesmo. Eu não vou seguir os slides, porque eu não sou dessas, mas a gente se esforça, né? A Paula também. Obrigada. E o que isso está querendo dizer? Quem vencer, ou quem passar pelas dificuldades, vai receber autoridade. Então, nós precisamos passar pelo processo. Aguardar até o fim e não desistir no meio do caminho. Né? Diz literalmente sobre enfrentar os problemas e os desafios e superá-los e continuar, mesmo que seja difícil. Fala para a pessoa que está do seu lado, cutuca e fala assim, não para não. Porque a quem vencer, ele vai dar autoridade. E o interessante que eu notei hoje é que essa promessa que o Senhor está dando ali é para a carta endereçada a igreja de Tiatira. Fala comigo, Tiatira. E sabe o que significa Tiatira? Odor de aflição. Ou seja, né, os nomes têm muito a falar conosco. Então, aqueles que vencerem as aflições, aqueles que passarem por cima dos problemas, que continuarem fazendo, mesmo que as dificuldades se apresentem, eles vão receber autoridade. É a capacidade de superar as adversidades. E é muito fácil isso, né? Eu vejo isso muito claramente, essa perspectiva de superar as dificuldades e limitações, muito pelo meu histórico de atleta, né? Eu sei que muitos zoam dessa frase, mas é verdade. Como atleta, nós somos treinados, exigidos, né, a sempre ir além, a não desistir, a nos superarmos, a não deixarmos tudo e falar, não, deixa quieto. Você levanta no outro dia, vai de novo, e vai de novo, e vai de novo. E eu lembro de um testemunho que, se eu não me engano, está no livro Transformando o Suor em Ouro, do Bernardinho, se eu não me engano. Bernardinho, que é o técnico da Seleção Brasileira de Vôlei. E ele conta, eu não lembro se foi na palestra ou se foi no livro, mas que, na época de adolescente dele, ele e o irmão treinavam juntos. E quem tem irmão aí? Sabe que daí, com o irmão a treta é mais embaixo. Você tolera tudo de todo mundo, mas com o irmão, quando pisa no teu calo, né, a tendência é estourar, brigar, não é verdade? E ele comentou
que vira e mexe dava treta entre ele e o irmão. E o detalhe é que o técnico deles, na época, sempre mandava o Bernardinho embora. Sempre. Qualquer treta, não interessava quem começou, quem terminou, sabe aquela coisa, mas a culpa foi dele, não, foi dele. Interessa, vai você embora, Bernardo, vai para o chuveiro. E, tempos depois, ele foi questionar o técnico dele. Por que era sempre ele? Por que sempre o Bernardinho que tinha que ir embora e não o irmão? E o técnico dele falou assim, porque eu sabia que eu te mandava embora, mas no dia seguinte você estaria aqui. Se eu mandasse embora o teu irmão, no dia seguinte ele não iria voltar. Vocês estão aqui? E isso fala do quê? De literalmente, que nós vamos falar hoje sobre resiliência. Fala comigo, resiliência. Quem desenvolve a resiliência, quem entende o que é isso, e na caminhada cristã aplica os princípios, se torna uma vencedora. E ganha a autoridade. Porque não se preocupem, no mundo vocês vão ter aflições. Vamos ter dificuldades, vamos ter problemas. Todas passamos por ciclos e ciclos. Mas quando eu entendo os princípios, eu não coloco a culpa nos outros. Eu assumo a responsabilidade pelas minhas decisões. E eu não vejo os obstáculos e as dificuldades como o fim da linha. Eu me adianto e me adequo para continuar avançando. Falando de atleta, chegou até a Estela. Nossa! Aí sim, hein? Saudades de você. Uma salva de palmas pela vida da Estela. Ela é técnica de basquete, da seleção. É que eu acabei de falar de esporte, daí você chegou, foi Deus que te trouxe. Glória a Deus. Mas, então, é essa capacidade de passar pelos problemas. Então, posso falar? Mesmo? Só vou falar para metade que quer. Posso falar ou não? Sabe qual que é a realidade da geração que a gente vive? Nós somos uma geração que é muito pêssego e pouco coco. Muito pêssego e pouco coco, coco seco. Como assim, pastora? Não entendi nada. A gente está em meio de uma geração que qualquer coisa que bate, machuca, estraga e apodrece. E não dá mais nada. Qualquer coisa que sai ali, qualquer batidinha, você já experimentou pegar um pêssego? Experimenta tentar pegar ele ali no mercado mesmo e já derrubar no chão. Duvido que você leva para casa. Né, irmãs? Quem? Se você vê um podre ali, você leva para casa? E o coco. Como é que a gente quebra o coco? Tem que dar umas pancadas nele. Tem que derrubar. A única fruta que meu mais velho gosta é o coco. Mas criança é a única. Né? Piquenique saudável na escola, ele leva coco. Pensa. É verdade, Kelinha? É verdade. Mas amém. Mas por que eu estou falando isso? Porque hoje é o que se prega. Hoje é o que se fala. Qualquer coisa, qualquer dificuldade, a pessoa se machuca, ela fica ferida, ela fica na retranca, ela fala, não é mais para mim. Se não passarem a bola para mim, não vou mais. Se o professor não me chamou, eu não vou mais. Se o patrão falou mais para outra que falou para mim, eu já me emburro. Não aqui. Se eu dei uma ideia e não fizeram a minha vontade. Se o líder dá uma exortada. E eu me machuco e eu fico feridenta às vezes. Me afasto do propósito. E não dou sequência nos planos que o Senhor tem. Vocês estão aqui? Então, qual que é a diferença? É que resiliência é literalmente conseguir aguentar a pressão. Fala para quem está do seu lado, aguenta a pressão. E depois da pressão, você volta para o seu estado original, ou do jeito que era, ou melhor. É tipo um tapete felpudo. Sabe aquele tapete fofinho, quando você pisa, ele afunda, mas depois que você sai, ele volta. Talvez fica sujo, talvez tenha coisas ali, mas o que eu estou querendo dizer é, ser resiliente é aguentar a pressão, é não desistir. É diferente de resistência. Resistência é você literalmente só resistir. Resiliência é você não só resistir, mas
voltar ao seu estado original, voltar ao seu propósito e dar sequência, mesmo que você tenha sido transformado. E mesmo que as coisas não sejam do jeito que vocês querem. Faz sentido o que eu estou falando? Deu para entender a diferença? Só resistir é uma coisa. Talvez a pessoa fique ali, levando pancada, e só que ela fica ali. A resiliência faz ela voltar, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à dor, e falar, opa, peraí, eu sei quem eu sou. Eu posso não ser mais a mesma que eu fui ontem, mas eu vou seguir o plano para onde eu estou indo. Vocês estão comigo? Posso continuar? E pessoas podem ser treinadas a ser resiliente. E eu falo aqui com mulheres que muitas têm filhos. Quem tem filho? Deixa eu falar uma coisa com muito amor e temor. Posso? Ixi, eu não sei o que está acontecendo. Sou eu que estou animada demais? Ou vocês que estão... Posso falar? Muito do que a gente vê hoje, culpa da educação dos pais. Me desculpe falar. Dos pais que não ensinam os filhos a serem resilientes naquilo. Na primeira dificuldade, a primeira coisa que acontece, eu vou lá na escola falar com a coordenadora. Vocês estão rindo? Vocês sabem bem, né? Se qualquer coisa, eu vou te mudar. É assim ou não é, Estelinha, hoje em dia? Se você der uns berros mais alto na orelha de um atleta, o que a mãe fala assim? Quem é você para falar assim com o meu principinho? É, não é? Era assim alguns anos atrás? Você, quando foi atleta, era assim? Só faltava erguer a gente, puxar a orelha, dar um chute na bunda e falar, vai. E você ia contente. Não que, não sou a favor de nada disso de violência, mas o que eu estou querendo dizer... O que foi? O que vocês estão se entregando aí? Vocês que estão se entregando. Mas, não, minha princesa, meu príncipe, ninguém pode falar nada. Se alguém falar qualquer coisa, vai tirar satisfação. Uma coisa que me deixa assim, olha... Eu vou falar, está gravando, mas eu vou falar. Posso? Senhor, por favor, não façam isso. Me deixa assim, irada às vezes, é adulto que se mete em confusão de criança. Vocês já viram isso? Criança vai tretar. Criança vai, mas daí as mães daqui a pouco estão brigando. Para tirar satisfação uma da outra, porque a criança falou, porque a criança fez, porque não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, gente, quem é o adulto aqui? E daí a gente quer que uma geração seja forjada a passar pelas dores e pelas dificuldades. Mas a indivídua não pode ouvir um não. Não pode ter um nada, por quê? Não. Talvez você levou tanto, e foi tanto coco na vida, que agora você quer deixar um pêssego inteirinho. Mas deixa eu te falar, se você proteger tanto, mais cedo ou mais tarde, ele vai enfrentar o mundo lá fora. E lá fora ninguém vai ficar, que pesseguinho bonitinho, parece um bumbumzinho de bebezinho. Não pensem que vai ser assim. A realidade vão ter dificuldades, vão ter desafios. Só que os desafios que o Senhor fala que nós passaríamos não seriam só para a vida ser emocionante. Eu não vejo dessa forma. Eu creio que cada desafio que nós passamos é para que a gente cresça, aprenda, amadureça e glorifique o nome dEle. Quem aqui nunca passou por nenhum desafio? Nunca passou por nenhuma dificuldade? Levanta a mão. Nossa, sério? Está vendo o que eu estou falando? E você está viva. Você chegou até aqui, talvez com muitas dificuldades em relacionamento. Então, vamos trabalhar isso. Nós estamos indo em busca de sermos quem o Senhor quer que nós sejamos. Vocês estão aqui? Tiago 1:2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Então, é para a gente se alegrar quando a gente passa. Por quê? Porque daí a gente vai aumentar nossa fé, nossa perseverança, e a gente vai ser moldado, e não vai ser deformado.
de acordo com o padrão do mundo. Não vos conformeis com esse século, né? Com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação. Vocês estão aqui? Faz parte da vida os fracassos, os insucessos, e a gente precisa avaliar tudo isso, reconstruir muitas coisas, mas entender que faz parte. Então, diante das situações, como eu falei, todos aqui passaram. Posso contar alguns testemunhos? De situações que eu passei. Eu tinha uma frase que eu falava assim, se eu passei uma fase, não, um dia, uma situação específica, que eu contava, já contei vários cultos de mulheres. Se eu passei daquele dia, eu sobrevivo qualquer coisa. Que foi uma situação, muitos anos atrás, que o pastor tinha viajado. Quem lembra dessa história? Que eu estava com as 2 crianças pequenas. Vocês lembram? Quem quer que eu conte de novo? Então, vou contar rápido para vocês entenderem o contexto. E até então era um dos dias mais desafiadores. O Isaac tinha 2 aninhos, o Josué tinha alguns meses. O pastor viajou, ele na época trabalhava lá em São Paulo. E as crianças estavam de férias. Eu tinha tido a brilhante ideia de desfraldar o meu mais velho, né, porque ia chegar o outro e eu queria, né, já adiantar o processo. Deu ruim. Paguei um preço lascado sobre isso, que não foi o tempo dele. Mas, enfim, eles de férias, meus pais estavam viajando, o pastor viajando, eu estava sozinha com as crianças. Um belo dia, eu fui fazer não sei o que, se foi fazer comida, não tinha uma gota de água na minha caixa d'água. Resumo da história, não sei por que não tinha pago a conta, não tinha visto, porque era débito automático, cortaram a água de casa, em férias, com as 2 crianças, sozinha. Desfraude do Isaac. E o Jojo, ele sempre foi meio gulosinho, assim. Então, na época, ele não tinha refluxo, mas ele mamava, e ele, às vezes, dava aquelas gorfadas, assim, de metro, assim, sabe? De lavar todo mundo pela frente. E eu, nessa situação, não tinha uma água para nada, falei, pelo menos, né, liguei lá, demora de 24 a não sei quantas horas para ligar, então não tem o que fazer. Falei, bom, vou pelo menos almoçar com essas crianças em algum lugar, até tentar resolver isso. Fui para um lugar, almoçar, pega a mochila, pega bebê conforto, pega a criança, pega outra criança e vamos embora. Lá, né, a criança mais velha vai brincar no parquinho, daqui a pouco ele grita lá de cima. Mãe, fiz xixi. No parquinho, eu com o bebê, com a mochila. Só que eu sabia, né, para gravar ainda, não era, ele estava com piriri ainda. E eu sabia que o xixi era o piriri. Falei, criança, vem e tal, vamos no banheiro, pega carinho, pega bebê conforto, pega a mochila, pega a criança, pega bebê, vai para o banheiro, dá um banho seco, volta para a criança brincar mais um pouco, o outro foi mamar. Quando o outro foi mamar, mamou, o que aconteceu? Me lavou ele, fui olhar, cadê a mochila da criança? Estava no carro. Falei, Senhor Jesus. Vamos, Isaac. Não vou. Vamos agora. Não vou. E o lugar tinha um brinquedo que era um pedaço de um lado, passava por um túnel no meio da parede e ia para um outro lugar que não tinha acesso de fora, só pelo brinquedo. Resumo da história, ele para lá e eu lá toda vomitando. Enfim, situação. E cadê? A criança não vinha, o outro molhado e aquela situação. Resumo da história, até que eu consegui falar com uma menininha, disfarçando ele. Né, e falando, tem um menininho assim, eu vi ele, tia, ele está lá. Falei, vai chamando ele, distrai ele. Subi na metade do brinquedo, grudei ele, porque não podia deixar o bebê sozinho. Como é que eu ia deixar o bebê sozinho para ir atrás do outro? Enfim, daí não tinha água em casa, o que eu ia fazer? Fui, graças a Deus, eu tinha a chave da casa da minha mãe. Tal, e nessa altura do campeonato, o pastor, está tudo bem aí? Tudo bem. Enfim. Eu tinha uma dor de cabeça, minha cabeça pulsava, assim. Eu estou resumindo a história. Até então, era um dos dias mais desafiadores. Até ontem. É sério, meninas. Essa frase, para mim, na minha vida, foi ressignificada. Não sei se eu posso falar que está gravando, mas eu vou falar. Quem é mãe de menino? Levanta bem a sua mão. Por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, escuta a sua pastora. Não sei quantos estão nessa idade, mas assim, no banho, abre bem. Abre. Estão entendendo o que eu estou falando, mães de meninas?
não quero cair no meu erro, que eu operei os 2 na quinta. E o pastor viajando de novo, né? Claro, porque, né? É sempre assim. Gente, vocês não têm uma ideia. E falaram para mim que era tranquilo. Não sei de onde. Sério, ontem, assim, ó, eu já não sabia mais o que fazer. Que daí era o primeiro banho, tinha que tirar o curativo grudou na pele. E eles gritavam, e eles choravam, e passava mal, e eu colocava louvor, e eu orava, e eu dava uns berros. E aquela situação, sério, desesperador. Eu cheguei aqui, de verdade, mole, assim, eu estou ainda mole. Quando o pastor chegou, quase falei assim, uma para mim, substitui, estou indo, tchau, assume o posto. Quem tem piá, por favor, cadê as mães de piá? Na idade pequena. Ou você resolve isso antes, ou não dá asa para rato que vira morcego e acorda de cabeça para baixo, dá ruim. É sério, abre bem, puxa bem, que daí eles falam que dói, daí como a gente não tem, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Daí eles falam, ai, está doendo, não interessa, vai abrir esse negócio, porque depois vai ser pior. Que, pelo amor de Deus, sério, desafiador. Mas se eu sobrevivi a ontem, sou, né, transformada e dou sequência, acho que tudo fica mais leve na vida a partir de então. Que, sério, foi muito intenso. E daí à noite não tinha jeito, qualquer coisa relava, e gritava, e chorava, daí um acordava o outro, daí o outro acordava um. Olha, estou aqui, só o pó da gaita, mas estou viva. Orem por mim. Porque, vamos combinar, né, gente? Homem, 2 mini-hominhos ainda. Amém. Segue. Nem é disso que eu vou falar, mas nós passamos por dificuldades. Né? Claro que eu falei situações rotineiras, mas eu passei, já contei milhares de vezes isso também, por uma fase muito difícil na minha vida, onde eu passei por uma doença autoimune, que o resumo da história é que meus ossos iam correndo por dentro, literalmente. Mesmo tendo sido atleta, mesmo tendo uma vida saudável, eu tinha muita dor, enfim. E foram 5 para 6 anos tratando isso, tomando muito medicamento, mas foi uma fase, e passou. E por que eu estou falando isso? Porque todas nós passamos por isso. Mas o que a gente tem que aprender e entender que não é porque as dificuldades se apresentam diante de nós que nós vamos desistir. Cutuca a pessoa que está do seu lado, fala, não desista. Seja resiliente. Posso compartilhar a história de uma mulher? Que o Senhor foi falando algumas coisas no meu coração? Que eu creio que tem o propósito e explica o propósito de muitas coisas que a gente passa e a gente não entende. Quando nós estamos passando pelas dificuldades, como eu falei na época que eu estava muito doente, eu me questionava o Senhor. Eu falava, por que eu? O que eu estou fazendo? Por que comigo? Por que isso? Por que essa situação? E a gente questiona muitas vezes. Posso compartilhar? A história está no primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 10. Primeiro livro de Reis, 17, a partir do versículo 10. Eu vou ler a história e depois a gente vai compartilhando algumas coisas. Tudo bem? Posso? Está aí nos meus slides? Nossa, tô chique. Vamos lá. Então, ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse, traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele chamou e lhe disse, traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui que apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-los e morreremos. Elias disse, não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Até aqui. E, pastor, eu não entendi nada.
Claro que é uma situação extrema, claro que é uma situação difícil. Mas como eu falei, como os detalhes, a palavra é muito rica nisso. E os nomes dos lugares trazem significado para nós. Sabe o que significa Sarepta? Sabem o que significa Sarepta, o nome daquele lugar onde a mulher vivia? Crisol. Quem sabe o que é crisol? Ninguém? Gente, Provérbios 17:3. O crisol prova a prata, o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Só o lugar onde ela já estava já era um lugar de assim, o Senhor vai te provar. O que tem aí dentro? Qual é a resposta que você vai dar? Vocês estão aqui comigo? A cidade já falava. Só que era algo extremo. Ela já estava na última força, ela não tinha mais, né, o que fazer. Era a última alimentação dela. Mas debaixo de uma palavra, ela resolveu se mover. E eu não sei quantas já passaram por situações extremas assim. De literalmente já não tem mais o que fazer. Não tem mais, é só talvez orar e acreditar. Só que se você está em situações assim e tem uma palavra, fala comigo, uma palavra, é o suficiente. Uma palavra, uma promessa do Senhor, algo que Ele te entregou e que ainda não se cumpriu. Não importa o extremo que esteja a sua vida, o extremo que esteja a situação. Se você tem uma palavra, você tem tudo. E ela ali, nessa situação, ela tinha uma palavra. E ela ousou obedecer debaixo da palavra. Ela fala, o Senhor teu Deus. Mas Ele fala, vai e não temas, não tenha medo. Debaixo de uma palavra, continue fazendo o que você está fazendo. Você vai fazer exatamente o que você está fazendo. Só que você vai primeiro fazer para mim. E depois você vai fazer para você mesmo. E Elias ali era um profeta de Deus. Era a voz audível, né, um representante de Deus naquela geração, naquela estação. E o que eu entendo, que o Senhor fala muitas vezes ao nosso coração, e que a gente não percebe, em situações extremas, muitas vezes a gente tende a deixar de fazer aquilo que era a única coisa que você deveria fazer. Deixar de cumprir a palavra que o Senhor te deu. E desistir. E falar assim, não, mas é o último. Estou conseguindo me fazer entender? Talvez é a sua última força. Talvez você está num relacionamento que você já não aguenta mais. Eu não sei mais o que fazer. Então eu desisti. Eu vou largar, eu vou falar o que eu tenho que falar, as últimas palavras que eu tenho que falar. E eu vou viver aquilo que acabou, é o fim. Só que ela estava sentenciando não só ela, mas o filho dela também. Quando, na verdade, o profeta fala assim, você vai fazer isso, mas você vai primeiro fazer para mim. E o que eu entendo aqui, queridas, que é, antes de fazer a sua vontade, antes de satisfazer as suas necessidades, o seu ego, aquilo que te conduz, faz aquilo que o Senhor pede. Ora, entrega. Mas mais do que isso, debaixo de uma palavra, confia. Não para. Não só resiste. Seja resiliente para passar por isso. Transformada talvez, mudada o padrão talvez, mas vai seguir adiante. Vocês estão comigo? Eu já vou terminar. Não é... Eu quero ser rápida para a gente poder orar. Mas por que eu estou falando isso? Porque a obediência faz a diferença. Fala comigo, obediência. A palavra. Não sabe o que fazer, querida? Posso te dar uma dica? Vai para a palavra. Quantas vezes eu vi em situações que eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que fazer, e eu fui para a palavra. Só que a palavra, ela fala a verdade. Eu lembro de uma situação extrema, posso compartilhar? Né, para quem não sabe, eu perdi meu irmão no Covid, 40 anos. E ele estava
internado já fazia alguns dias, e as notícias eram cada vez piores. E eu lembro que, né, minha cunhada um dia teve uma notícia e falou: gente, é só um milagre, já estava todo mundo orando, todo mundo